Olá, nós estamos aqui mais uma vez, né, para falarmos sobre um assunto de ciências. Vamos abrir o nosso livro de ciências, né, na página 196, página 196 e 197, que o assunto será prevenindo doenças. Vamos prestar muita atenção para a gente poder assimilar bem. Você já ficou doente? Com certeza, quando você adoeceu, não foram momentos agradáveis. E, para sarar, você teve de ter alguns cuidados, não é mesmo? Mas você sabia que muitas doenças podem ser evitadas? E nós conhecemos um personagem muito bonzinho, né? Que o nome dele é Zé Gotinha, que ele sempre está incentivando as crianças, né, a tomarem a vacina, tá bom? Agora nós iremos assistir a um vídeo com muita atenção. Qual a importância da vacinação infantil? Crianças estão mais suscetíveis às doenças porque suas defesas imunológicas ainda são fracas. Por isso, quanto mais cedo for iniciada a vacinação na infância, mais cedo as crianças estarão protegidas. As vacinas são muito seguras, mas em raras ocasiões podem causar efeitos adversos, como febre, vermelhidão e dor local. Mas não se preocupe, os benefícios da imunização são muito maiores do que os riscos dessas reações. É graças à vacinação que conseguimos erradicar doenças graves, como a varíola e a poliomielite no Brasil. A vacinação é gratuita. Leve as crianças de 1 a menores de 5 anos a uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Vamos abrir agora a página 198, né? Para a gente poder dar continuidade ao nosso assunto, certo? Doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, tá bom? Aqui nós temos uma historinha, né? Vamos dizer que é uma historinha pequenininha, mas é uma historinha, né? De 2 irmãos, vamos lá. Roberta foi diagnosticada com sarampo, por isso ela ficou de repouso em casa. Aqui nós temos a imagem de Roberta e temos o irmãozinho brincando, né? Ela de repouso e olhando o irmão brincar. Após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo e teve de ficar de repouso em casa. Pronto. Aqui tem algumas questões na parte de baixo do nosso livro, né? Qual é a doença de Roberta e de Pedro? Qual será que foi essa doença? Sarampo, né? Foi o sarampo. A gente pode ver as pintinhas lá no rosto, no corpinho deles dois. Número 2. O sarampo é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra por meio do espirro e da tosse. De acordo com a história, quem transmitiu a doença a Pedro? Muito bem, a irmã Roberta, né? Que bom, vocês estão entendendo. De acordo com a história, que cuidados Pedro precisa ter para se curar dessa doença? Quais são os cuidados? Ficar de repouso, não é verdade? Ele tem que ficar de repouso, certo? Muito bem. Vocês conhecem alguém que já teve algum tipo de doença tipo essa? Com certeza, vocês já tiveram algumas pessoas conhecidas, né? Que tiveram essa doença. Então, aqui é só para mostrar que o sarampo é uma doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra, certo? Apesar de alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. Agora vamos estudar como algumas doenças podem ser transmitidas e como podemos evitá-las, certo? Nós iremos falar agora
sobre doenças transmissíveis. Vamos lá, abram lá a página 199, certo? Elas são transmitidas de uma pessoa para outra e podem ser causadas por vírus, bactérias, protozoários, seres vivos conhecidos popularmente como vermes e etc., porque são outras causas, não é verdade? As doenças transmissíveis podem ser adquiridas de outras pessoas, de diferentes maneiras, certo? Vamos para o slide para podermos entender a transmissão direta e a transmissão indireta. A transmissão direta, como nós estamos vendo aí no slide e também tem no nosso livro, ela ocorre quando uma pessoa sadia adquire a doença pelo contato direto com a pessoa doente ou com as secreções contaminadas do doente, como saliva ou coriza. A catapora, o sarampo e a gripe são exemplos de doenças transmitidas de forma direta. As gotículas de saliva e as secreções do nariz podem contaminar outras pessoas. Por isso, devemos sempre cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Esse exemplo de transmissão direta a gente pode lembrar agora da Covid-19, né? Pronto, agora nós iremos para a transmissão indireta, certo? Transmissão indireta, que nós estamos vendo também no slide. Na transmissão indireta, uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos, água, solo ou outros animais contaminados. A febre amarela, a dengue, a malária, a doença de Chagas e as causas por vermes são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta. Nós temos aqui no slide, né, uma pessoa que pisou no chão e teve esse probleminha no pé. E nós temos também no livro uma mulher, né, uma moça andando com seu filhinho em um solo contaminado, que vocês estão vendo aí no nosso livro. O solo sobre o qual caminhamos pode estar contaminado com vermes. Por isso, devemos andar calçados. A gente pode ver o quanto é importante a gente andar calçado, não é verdade? Porque previne muitas coisas. Agora nós iremos estudar, vamos lá para a página 200. Página 200, prevenção de doenças transmissíveis. Quando estamos doentes, nossa saúde fica prejudicada e precisamos de alguns cuidados, como repouso, ingestão de líquidos e medicamentos. Apesar de muitas doenças transmissíveis terem cura, a melhor atitude é a prevenção. Vamos observar esse cartaz, né, no slide, para poder entendermos que o Zé Gotinha é o maior incentivador para a prevenção de doenças. Certo? É o Zé Gotinha, né? Um personagem que todos nós conhecemos, né? Principalmente as crianças. O Zé Gotinha, ele é um personagem que transmite, assim, muito incentivo, né? Ele faz com que as crianças não chorem, não se sintam mal ao receber a vacina. A vacina ela é importante, ela previne doenças, né? Principalmente na infância, né? Que a criança está indefesa, que precisa ser imunizada, precisa tomar as vacinas. E o Zé Gotinha, ele com esse jeitinho tão agradável dele ser, ele deixa a criança bem à vontade, sem chorar. Na página 201, nós podemos visualizar aqui, né? A prevenção das doenças transmissíveis não é feita apenas com a vacinação, certo? A vacinação ajuda, com certeza, mas também tem outras causas que podem ser, que a gente pode usar para que a gente possa se prevenir, certo?
como aqui tem um menininho, ó, ele está bebendo água, e beber água filtrada ou fervida. Será que eu posso beber água da torneira? Não, jamais. Tem que ser a água sempre filtrada ou fervida. Lavar as mãos com frequência, com certeza, principalmente agora nesse momento que nós estamos passando, né, com essa pandemia, temos que lavar as mãos frequentemente. Andar calçado, pois é, vocês viram lá que a gente tem que andar calçado porque o solo ele é contaminado. E cortar as unhas, pois é, quantas pessoas, né, deixam lá as unhas um pouquinho grandes e por não ter um certo cuidado, os micróbios, eles entram lá nas unhas e ali causa problema de saúde, que nós temos que evitar, não é verdade? Nós temos que evitar para que a nossa saúde continue sempre boa, certo? Pronto, agora nós iremos para a página 202, né? Que são doenças não transmissíveis, certo? Aí nós temos uma situação, uma historinha bem pequenininha, mas interessante, que dá para a gente poder entender, certo? Aqui no nosso livro da página 202. Olá, Karina, o que é isso na sua mão? Olha, ele perguntando, o menininho perguntando para a menininha. Olá, Felipe, eu tenho asma e esse aparelho me ajuda a respirar melhor, tá vendo? Então, a asma é uma doença que causa dificuldade na respiração. Para amenizar seus sintomas, o paciente usa medicamentos que auxiliam na respiração, certo? E por isso que a menininha, ela usa essa bombinha, vamos dizer assim, esse aparelhinho, porque ajuda. Ela não é uma doença que é transmissível, não, jamais. Ou seja, não passa de uma pessoa para outra, nem no contato físico, nem na secreção ou objetos contaminados. Por exemplo, as doenças não transmissíveis podem ser causadas por diferentes fatores, muitos dos quais não podemos controlar ou evitar, certo? Aí nós podemos ver no slide uma menininha, tá vendo? Com a mesma bombinha, né? Que Karina usa, certo? Agora nós iremos ver, falar sobre a diabetes, que também nós temos no livro, certo? Que é usado esse aparelhinho para saber se ela está alta, se ela está baixa ou se ela está normal, né? Nós temos aí a diabetes, olha. A diabetes é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de açúcar no sangue. A prática de atividades físicas regularmente associada à alimentação saudável pode auxiliar a prevenir a diabetes e ajudar no tratamento. Esses hábitos saudáveis auxiliam na prevenção de diversas outras doenças. Tá vendo? Só para vocês observarem, né? Que nós temos que tantos hábitos saudáveis, comer alimentos saudáveis, frutas e verduras, nós também temos que ter hábitos de exercício, né? De jogar, de correr, de pular, porque ajuda muito, muito na nossa saúde, né? Então, iremos agora visualizar, como a gente já viu, né? Esse aparelhinho aqui da diabetes, certo? Que eu sei que possa ser até que vocês tenham algum, né, familiar, ou a vovó, ou a mamãe, ou o papai, ou o vovô, que usem, né? Que eles usem e vocês lembram, aquele aparelhinho alguém da minha família usa. É muito importante, certo? Então, olhe, estudem, leiam mais para que vocês possam entender esse assunto. É um assunto muito bom e muito importante para vocês, certo? E que vocês também podem ajudar outras pessoas, né, passando esse assunto que é muito importante, certo? Até a próxima aula.
Na nossa agenda, vocês irão responder as páginas 203 e 204 de ciências, viu? Vamos relembrar sobre prevenindo doenças. E é do módulo 2, não esqueçam.